Olá, então, o que que é o cérebro, né? O que que é o cérebro? E depois o que que é a mente. A gente começou a conversar sobre essa semana e nós vimos que quando nos perguntam, né, quando nos é perguntado, quando a gente ouve a palavra cérebro, ah, vem à nossa mente, né, aquela coisinha lá, aquela massa enrugada, com aquelas divisões, né? Enfim, uma coisa física, palpável. Ali nós temos ali, né, os neurônios, principalmente quando se fala de cérebro, a gente logo imagina os neurônios, né? É, a saber, gente, os neurônios não estão só no cérebro, tá? Estão no nosso corpo inteiro, mas principalmente no cérebro. E é um dos principais componentes ali, né, do cérebro para que nós tenhamos a comunicação, né, entre as áreas do cérebro e internamente nessas áreas mesmo. Ou seja, um emaranhado ali de coisas físicas que se comunicam ali de forma elétrica, de forma química e facilmente visualizado na mente da gente quando a gente ouve a palavra cérebro. Mas o que é a mente então? Se o cérebro é isso, o que é a mente? Bem, a mente é o que o cérebro cria, né? Ou seja, a mente, ela tá mais para alguma coisa. Assim, eu gosto de visualizar a mente, né? De visualizar como se fosse uma coisa virtual, né? Uma entidade virtual. Em filmes de ficção científica aparecem muito, né? Eu gosto muito daquela visualização, assim, como se você estivesse expandindo, né, o seu cérebro, ele cria ali com com imagens holográficas uma coisa ali, uma série de coisas ali que para mim seria a mente. Uma representação, até mesmo, ao meu ver, né, assim, na visualização é interessante, eu visualizo desse jeito, né? É como se fosse aquela coisa grandona, expandida, e que aquilo ali seria a mente, ou seja, a mente é o que o nosso cérebro cria. Ou seja, nós usamos a capacidade do nosso cérebro, nós usamos as conexões do nosso cérebro, né, que, como eu já disse, se estendem aí pelo o nosso corpo inteiro, né, com o cérebro ele é o centro nervoso, né, com massa, com eletricidade, com tudo ali, e dali a gente tem uma capacidade que eu imagino não ser somente dos seres humanos, né, haja visto que em animais a gente pode observar comportamentos, né? Por exemplo, o comportamento de o cachorro gostar muito do dono, de, enfim, parece que o animal ele também cria o mundo dele em torno do cérebro, né, do cérebrozinho dele ali, ele cria o mundo dele. E o mundo dele, para ele, eu gosto de imaginar, eu gosto de entender como se fosse o dono dele. Assim também nós, seres humanos, criamos o nosso mundo, né? Então daí a importância de você entender o que é a mente, né? E daí você vai conseguir lidar com essa questão, com essa entidade mente, né? Então a mente ela cria através das percepções, através dessa química, dessa mecânica do cérebro, ela cria um mundo inteiro. E o mundo, gente, ele é muito à parte, né? O mundo é real, ele é muito à parte do nosso entendimento. Ele é realmente uma criação. O que eu quero dizer com isso é que se eu pego esse isqueiro aqui, né, tô pegando esse isqueiro aqui, então para mim eu estou pegando, e se a gente não pensar nisso, né, eu estou pegando o isqueiro. Mas a verdade é que não acontece exatamente isso, né? Você não pega isso aqui, na hora que você faz isso aqui, você não está pegando no isqueiro em sua essência. Ali tem elétrons ali que estão se repelindo, né? Ali da matéria, né? Da matéria isqueiro, vamos colocar assim, da massa que compõe a matéria ali isqueiro, e da massa que compõe o seu corpo. Você não está pegando, existem coisas se repelindo ali, né? O toque ali, na verdade, no fundo, você não está tocando.
o campo magnético ali do isqueiro, né, vamos colocar dessa forma, a grosso modo, está repelindo o campo magnético do seu cérebro. E nessa repelência, assim, digamos assim, você consegue movimentar esses objetos, né? Outra coisa, se a gente pega o isqueiro, por exemplo, né, dá uma boa olhada no isqueiro, em princípio, para meros, né, para mero entendimento, nós vamos observar, nós percebemos que a cor é branca, né, a cor é branca. Então, isso é informação que chega no nosso cérebro, o cérebro processa e aquilo é uma verdade, né? Então a gente imagina que toda a matéria que tem ali compondo essa massa isqueiro, ele é uma matéria branca e na verdade não é, né? Para o cérebro entender essa cor branca, né? Na verdade a cor branca na verdade é uma união, né? Seria mais correto ter falado a união de cores, né? De todas as cores que formam o branco. Então o que a gente está percebendo ali através dos nossos olhos, que faz ali, né, em função do comprimento das ondas, nós enxergamos a cor branca. Isso quer dizer que para outros seres vivos, seres viventes, e enfim, se houver aí, e acredito que há, outras espécies aí fora da Terra, por exemplo, eles não necessariamente vão ver essa cor branca, né? Ou mesmo para humanos, né? Nós temos aí humanos, tem algumas síndromes, algumas doenças, né? Que nós sabemos que, como o daltonismo, as pessoas eles têm algumas características ali que eles não veem certas cores exatamente como a grande maioria das pessoas veem. E isso nos leva à seguinte pergunta: é verdade que a pessoa que tem daltonismo ela está vendo a cor certa, a cor verdadeira, né? Ou são as outras pessoas, né? Ou seja, um percentual muito grande, enorme, quase 100%, né? Vamos dizer 99% que não tenha essa característica, né? Esse problema, estão vendo a cor verdadeira. Bom, é aqui que nós vamos entender que a compreensão dessas duas figuras, cérebro e mente, pode nos ajudar. Que a compreensão da mente pode nos favorecer. Nós podemos usar isso a favor da gente. E daí, afirmativa. Minta. Minta. É de mentira mesmo, né? Mentir é uma ótima ferramenta para você aprender. Mentir é uma ótima ferramenta para você lidar melhor com a vida. Mentir é uma ótima ferramenta para que você crie hábitos. Ou seja, você criar hábitos, nós já vimos que ele é uma coisa muito superior a, por exemplo, a disciplina, né? Há vários aspectos aí que a gente pode. A vontade, né? Eu tô com força de vontade hoje. Minha força de vontade, eu tô com vontade hoje, então eu vou estudar. A minha força de vontade é muito grande, eu vou passar. A gente viu que a força de vontade, a gente entende que a força de vontade ela é muito inferior ao hábito. Porque o hábito você cria e você faz mesmo independente da sua força de vontade. A força de vontade, gente, é uma armadilha, né? Uma grande armadilha. Porque, na verdade, a vontade da gente ela é regida pelo cérebro da gente e a nossa vontade, em última instância, né, ela é a vontade de fazer coisas que agradam o cérebro, né? Ou seja, nós temos muito mais vontade de sentar no sofá e ver Netflix do que de estudar. Nós temos muito mais vontade de ir para o bar beber do que de pegar um processo para poder destranchá-lo e saber onde é que a gente pode atuar ali para poder melhor encarar, né, aquela situação. Então, assim, a vontade ela é
vamos dizer que uma armadilha do nosso cérebro. Né? Força de vontade não tem nada a ver com a resiliência, né, que você cria ao implementar hábitos na sua vida. Então, implemente hábitos e esqueça a força de vontade, porque a força de vontade vai te levar a simplesmente a fazer coisas que agradam o seu cérebro. E o que a mente tem a ver com isso? E o que a mentira tem a ver com isso? A questão, senhores, senhoras, doutoras, futuros aprovados, é que o nosso cérebro, juntamente com a nossa mente, né, criando a nossa verdade, porque a verdade se torna então uma coisa subjetiva, ela não faz distinção entre o que é real, entre o que é verdadeiro e o que é mentira. Ele não sabe isso. Ele simplesmente cria a sua própria verdade e age em consonância com essa verdade. Para ser mais prático, imaginem o seguinte: você na sua cabeça, e isso nós temos problema com isso, né? As pessoas têm problema com isso. Então nós vamos entender aqui que a mentira ela deve ser praticada, mas não em tudo, né, gente? Ninguém gosta de gente mentirosa. A mentira é uma coisa, né, que vamos dizer assim, Claude Everything, para citar Mestre Yoda, ela vai. Essa palavra em português é complicada. Vamos dizer que seja nubla, né? Isso tem uma palavra melhor. Ela, ela impede a gente de ver, né? Fica denso a, a, como dizer, fica embaçado, embaça, né, o mundo. Porém, ela pode ser uma aliada muito boa para muitas e muitas coisas boas também na vida. Né? Então, se você fingir ser, ou seja, você está contando uma mentira para si mesmo, se você fingir ser, a mente não entende que aquilo é uma mentira. Se você finge, ela entende que aquilo é uma verdade. Então, na prática, gente, na prática é o seguinte: finja, quando eu digo minta, eu estou dizendo finja. Se você ainda não é um bom advogado, se você não ainda uma pessoa que tira 98% numa prova simulada de um concurso, você precisa fingir. Se você não é advogado, você vai fingir ser um advogado. Se você não é um juiz e quer ser um juiz, finja ser um juiz. Atue como, né, pense como, haja como. Logo, a probabilidade de você vir a ser é muito maior. Como assim, Rony? Como assim? É o seguinte: você simplesmente ouve um caso na rua, alguém lhe pergunta, na nossa família, no nosso entorno, existe muito e muito, é uma riqueza de situações em que você pode simplesmente fingir, né? Para poder resolver aquele caso, para poder resolver na sua mente. E a sua mente não vai fazer distinção. Se ela não vai fazer distinção se aquilo é verdade ou mentira, significa que você vai estar atuando como se advogado fosse, como se juiz fosse, como se um técnico fosse. Né? Do tipo, olha, para exemplificar, né, para entender melhor, um exemplo cai muito bem. Né? Aqui na nossa comunidade, por exemplo, outro dia nós tivemos uma reunião com o pessoal aqui da comunidade e o prefeito. Né? E lá na reunião foi dito lá, uma senhora lá, por exemplo, disse lá que ela estava tendo um problema agora, porque tinha ambulância para poder levá-la à fisioterapia, né? E agora, porque a estrada está muito ruim, porque existem problemas, né, de locomoção, a prefeitura está com pouco dinheiro, eles simplesmente cortaram essa ambulância. E agora ela paga 100, R$ 120 a cada vez que ela vai à fisioterapia. Um ser humano ordinário, uma pessoa ordinária,
e gente, ordinário é normal, né? Tem, o pessoal antigo aí falava assim, ah, aquela pessoa é ordinária, aí sei lá o que eles pensavam sobre isso, né? Mas assim, uma pessoa que não era muito benquista, né? Fazia coisas que não estavam ali, pelo menos, na moralidade ou civilidade. Mas para nós que somos aí operadores de direito, nós temos que entender, né? Lei ordinária, lei normal, né? Então, extraordinária é um pouquinho acima do ordinário, né? Então, para as pessoas ordinárias, aquilo ali criou uma limitação para elas que elas não têm. A única solução para elas é simplesmente resolver, é pagar, né? Arrumar um jeito, arrumar dinheiro emprestado, fazer empréstimo no banco, essa coisa toda e pagar. E reclamar com o prefeito. O prefeito eventualmente pode não fazer nada. E aí então você, quando ali, né, quando naquela situação, você deve fingir, né? Fingir. Pô, eu sou um advogado. Você vai mentir para si mesmo. Eu sou um advogado. Como é que eu resolvo isso? Aí você vai agir como se advogado fosse. E independente de agir, de ir lá na reunião, abrir a boca e falar, né? Isso é bom. Né? Aliás, nós temos obrigação, né, gente, enquanto operadores de direito, de informar essas coisas para os outros, de dar uma solução, de se preocupar com o problema dos outros, né? Aliás, advogado faz isso, resolver o problema dos outros. Mas também, enquanto ser humano, enquanto membro de uma sociedade, de uma comunidade, é também sua obrigação, né? Zelar pela comunidade. Afinal de contas, quando você está fazendo isso, você está zelando por si mesmo também, né? Então, se você vai ali, houve um problema desse, você tem que se habituar, né, criar o hábito de se colocar se colocar na seguinte posição. Eu sou um advogado. E como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolveria isso? O que eu vou falar efetivamente para essa pessoa, ou seja em off, ou seja na reunião, que pode acrescentar, né? O que um advogado bom falaria, né? Bom, um advogado iria se lembrar rapidamente ali de uma solução para isso, que é o mandado de segurança, né? E aí ele vai fazer a conexão para tá, e se eu falar com ela do mandado de segurança, mandado de segurança, não poderia ser um remédio constitucional. Se você começar a pensar, você vai começar a pensar que não pode ser outro, né? Tem que ser o mandado de segurança. Ah, e aí o que precisa para ter um mandado de segurança? A gente precisa de um documento, né, uma negativa da autoridade coatora. Nós precisamos ali de impetrar, de distribuir, né, esse mandado de segurança. Mais correto distribuir, não impetrar, né? Distribuir esse mandado de segurança em até 120 dias, porque nós temos um prazo decadencial, né, desse direito da pessoa, de qualquer um do povo, procurar o judiciário para poder se valer do direito de buscar, né, do direito de buscar o seu direito. Né? Então, quando você começa a agir desse jeito, fingindo, mentindo para si que você é um advogado, você vai estar usando aquela outra dimensão da forma de adquirir conhecimento, de que é alterando do modo ativo, do modo difuso, ali para o modo focado, né? Então você está alternando entre esses métodos e isso é muito importante. Então, finja, finja até ser. Né? Quando você vai encarar, quando você se dispõe a encarar as coisas como se a única solução ou a melhor solução você fosse, o seu cérebro não vai fazer qualquer distinção disso. Então é por isso que nós temos que usar assim o cérebro, a mente, né? A mente, ou seja, o nosso mundo subjetivo, né? O nosso mundo pessoal, né? Essa virtualidade, essa dimensão virtual, né? Do cérebro, que é a mente, para criar todas as possibilidades, para poder visualizar todas as possibilidades e agir como se a única solução fosse, né?
como se você fosse capaz, quando você age, como você pensa, quando você coloca na sua mente que você pode resolver aquilo, aquilo se torna real. Né? O seu cérebro vai trabalhar, vai fazer aquelas conexões lá físico-químicas, né? Que vai ajudar a sua mente, que vai criar essa dimensão virtual na sua mente, com essas conexões, né? Inclusive fácil, muito fácil de visualizar, para que você viva, para que você ache uma solução como se advogado fosse. Compreendem? Bom, dito isso, acho que já deu para compreender o que é a mente. Então, nós temos que falar do aspecto, gente, de cuidados, né, com a mente, com o que se cria. A mente, por ser uma questão muito subjetiva, né, é uma questão de cada um. Nós já vimos que a verdade para um não é verdade para outro, que, né, mentira para um não é mentira para outro, que nós vivemos, na verdade, um mundo que ah, se mostra, né, a nós pela simples percepção, ou seja, pela nossa criação dessa mistura de cérebro e mente que vai fazer ali a nossa percepção. Dito isso, nós temos que aprender, nós temos que pensar melhor em como lidar com as coisas. E aqui vai uma forma, né, de se ver essa coisa de mente e cérebro, essa separação, e usá-la a nosso favor. Isso enquanto nessa fase que nós estamos. Você veja bem que eu disse para vocês, e repito, você não vai passar na prova da ordem, você não vai passar, muito menos em concurso, se você não fizer algumas concessões, né, a si mesmo, e você não fizer algumas escolhas, e você não sacrificar certas coisas. E sacrificar certas coisas significa, em primeiro momento, sacrificar tempo. E quando você sacrifica tempo, você sacrifica família. Você faz escolhas. Essas escolhas podem ser perigosas. Por quê? Porque as pessoas que estão ao seu lado, elas não conseguem, elas eventualmente e muito provavelmente, elas não conseguem saber o valor que isso tem para você hoje, né? O que eu estou falando é, eventualmente e muito provavelmente, a pessoa que está do seu lado, a sua família, quando você escolhe falar, olha, eu fiz um curso, eu vou fazer um curso de 5 anos. Para certas pessoas, muito provavelmente vai falar, não, né, tá me deixando de lado para poder fazer o curso. Né, que são 5 anos, 5 anos da minha família. Elas não entendem, né? Tem certas pessoas, né, gente? Se você não se relaciona com esse tipo de pessoa, se você não tem namorado, marido, esposa, que é desse jeito, parabéns, conserve. Se você acha que pode não ser desse jeito, a dica que eu te dou é converse com as pessoas, ainda mais agora que você vai tirar, né? No mínimo aí você vai tirar 3 meses para poder falar assim, olha, agora é a hora da minha prova da ordem. Eu vou ter que estudar 3 meses. Você vai criar na sua mente aquele compromisso, vai criar na sua agenda aquele compromisso, porque só assim que você vai passar. De outra forma você não vai passar se você não integrar, como é que é? Se você não entrega, né? Entregar. Gente, eu tenho um problema, acho que com a minha ascendência alemã, né? Parece, né? Com algumas palavras, tá? Mas se você não entregar a sua alma, você não vai passar, tá? Isso eu te digo, porque... E quando eu falo você, com você com... não é você, porque eu fiz uma faculdade de uma cidade pequena, porque eu sou burro, porque eu não tenho capacidade, daqui a pouco nós vamos falar disso, né?
Não é por isso, é porque é uma coisa que todo mundo vai ter que fazer em um determinado momento. Se você não fez isso nos 5 anos de curso, em 3 anos de curso, você vai ter que se dedicar ali pelo menos 3 meses, 2 meses, para poder fazer uma prova. Então você vai ter que ah, se ausentar, né, do mundo para que você estude, para que você se dedique, para que você tenha foco, né? E você vai ter que criar o hábito de estudar por 3 meses, 2 meses aí no mínimo, mas é no mínimo mesmo, tá bom? Então, como as pessoas veem, como a mente das pessoas enxergam, entende as coisas de forma muito diversa do que a sua mente, né? Cada um com a mente, cada um com o julgamento. E você compreendendo isso, o melhor que você tem que fazer é ser uma pessoa que vale a pena para você, se é uma família, se é o filho, se é a esposa, se é o marido, chegar para ela e conversar, falar, olha, aqui está o meu desafio. Para eu vencer esse desafio, que é uma coisa que melhora para nossa família, que vai dar um futuro melhor, que vai garantir um futuro melhor para nossa família, eu preciso de me dedicar 3 horas, 4 horas por dia durante 3 meses. Um concurso de juiz, de um promotor de justiça, 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, né? A pessoa tem que visualizar, você tem que ser capaz de construir, de modelar a mente dela visualizando o que sua mente visualiza, né? Ou seja, sua mente já criou ali, olha, eu daqui a 3 anos atrás eu vou estar, desculpa, daqui a 3 anos no futuro eu vou estar ali com um carro de R$ 200 mil, eu tenho um apartamento, eu vou estar com um sítio, isso eu vou dividir com a minha família, isso é em benefício da minha família, né? Você já entende dessa forma. Agora, a pessoa que está com você, a sua família, entende isso, que ela vai ter que abrir mão de você por 5 horas por dia, por 4 horas por dia durante 3 meses, durante 1 ano e meio, durante 3 anos, durante 8 anos, que é a sua faculdade de 5 anos, mais 3 anos estudando, se você não estudar da forma correta, né? É uma pergunta que você deve fazer e em não tendo uma resposta positiva clara, é melhor que você converse, que você tente construir essa justificativa na mente da pessoa, porque senão você corre um risco de ser mal interpretado, um risco de separação, um risco de, enfim, angústia, porque você vai fazer o que você tem que fazer, né? Ou simplesmente você não passa por essa DR e desiste. Né? E aí perdeu 3 anos, aí perdeu 5 anos, aí e perdeu também uma visão positiva que a sua família tem de você. Porque quem que é você? Você é uma pessoa que pega uma coisa, começa e larga no meio do caminho quando você tem as primeiras dificuldades. Quando sua esposa, seu marido te ameaça, né? Ah, não, se você não parar com isso e me der tempo, eu separo do seu filho, né? Ou você é uma pessoa que começa a coisa e vai até o fim, independente do que possa acontecer, mas diminuindo essa reflexão negativa, tirando meia hora para poder conversar, para poder explicar, né? Mas, se você não tem ninguém, se você é sozinho, se alguém te abandonou, se o mundo, né, se você não está inserido no mundo, se você não tem amigos para poder pedir, para informar, né, para poder convencer, para poder moldar a mente deles. Então, parabéns, você é uma pessoa que não precisa gastar esse esforço. Né? Mas todo mundo, na verdade, em um momento ou outro, você tem que se justificar, mostrar o seu ponto, né? E, mas em sendo isso, você tem mais aqui se convencer,
né? Ou seja, criar a verdade na sua mente. E isso é o mais difícil, tá, gente? Convencer os outros não é uma tarefa tão fácil, não. Mas convencer a si próprio é uma tarefa difícil se você não praticou isso durante a vida, né? Se você não passou ali pela fase da disciplina, né? E pela fase de criar hábitos. Isso é uma coisa complicada, mas não impossível, mas não uma fase que deva ser desconsiderada, né? Senão você vai estar fazendo a coisa à moda caralho e eventualmente isso ou não dá certo ou vai dar certo com muito mais tempo do que outra pessoa que faz isso da forma correta gastaria, né, muito mais tempo, né, em relação à outra, tá bom? Bom, é, outros aspectos, gente, sobre a mente. A mente, ela então, ela cria a nossa realidade. Daí, nós vamos falar agora sobre coisas que você são crenças, né? As crenças também são produtos da mente. E essas crenças, elas são muito importantes para que nós resolvamos certas coisas internamente, né, na gente. Quer seja nos estudos, quer seja na vida real, quer seja em relacionamentos, em todos os aspectos da vida. Então, como você pode criar a sua realidade, e a sua realidade ela está em consonância, né, com o resto do mundo, você deve ter muito cuidado em criar a sua realidade. Você pode usar isso para o bem, você pode usar isso para o mal, você pode usar isso para resolver problemas da qual você foi vítima, digamos assim. Eu não gosto muito dessa palavra, não, né? Essa palavra para mim é para fraco. Eu sou vítima disso, vítima daquilo. Mas sim, você pode ter sido vítima disso, né? E entender isso vai eventualmente fazer com que você resolva esses problemas. Um problema da mente é a criação de crenças limitantes. Crenças limitantes um dos principais problemas que eu vejo por aí, que impedem as pessoas de alcançar seus objetivos, que impedem as pessoas de, sabe, ter uma vida melhor, de ter uma vida mais leve, de ter uma vida mais bem sucedida, sabe? E o que são crenças limitantes? Crenças limitantes são essas, olha, eu nasci numa escola, numa família pobre, então se eu chegar somente a ser delegado já é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. Ou pior, eu sou burro, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ser um delegado, eu não consigo chegar até isso. Eu só vou fazer esse curso aqui para eu poder ter um diploma, para eu mostrar para alguém que eu consigo. Isso são crenças limitantes, né? A crença limitante é eu não consigo ter disciplina, portanto eu não consigo criar um hábito, ou eu não consigo ter disciplina porque eu não consigo criar um bom hábito na minha vida. Isso são crenças limitantes. Ah, não posso, eu não sou capaz de ser um delegado federal, um juiz federal, porque eu estudei numa escolinha, numa faculdadezinha da minha cidade. Isso é uma crença limitante. Isso é criado pela mente, né? Isso é criado pelo pai da criança que ouviu do pai dela falando: você não vai ser ninguém na vida, você não vai ser nada na vida. Isso é uma crença limitante, né? A crença limitante é do seu companheiro, da sua companheira que falou: não, você nunca foi bem sucedido e não vai ser agora. Isso é uma crença limitante. E você vai ouvindo isso tantas vezes. Crença limitante, coisa boba que a gente, né, as pessoas hoje, principalmente com essa questão de celular, essa questão de Instagram, dessas coisas, desse mundo perfeito. Olha, aquela fulano lá tem um mundo perfeito, eu só posso ser feliz
Eu só vou ser bem sucedido a hora que eu alcançar o patamar da, sei lá, Virgínia, nem sei quem que é essa, mas eu sei que tem um negócio aí de a Virgínia, com não sei quem. Isso é uma crença limitante. Tá? E o que fazer com essas crenças limitantes, né? É criar crenças não limitantes, né? Criar crenças que te impulsionam. Isso, gente, é muito importante na sua vida. Você crê. Primeiro você crê. Se você, né, não crê, se você não quer crer, se você não tem motivos para quê, minta primeiro. Eu sou um bom advogado. Eu sou capaz de passar naquele concurso. Eu sou capaz de sentar a bunda na cadeira e estudar 30 minutos. E ao estudar 30 minutos durante 2 semanas, você vai falar: eu sou capaz de estudar 45 minutos. Eu sou capaz. E ao estudar 45 minutos, você vai chegar em estudar 2 horas, que é o que você precisa para a prova da ordem, mais ou menos, tá? E ao estudar 4 horas, 2 horas, você consegue estudar 4, consegue estudar 6. E aí você vai acordar de manhã e vai olhar no seu espelho e falar: eu sou capaz. Você vai colocar aquela música lá do I'm Unstoppable Today, né? I'm So Powerful, e vai cantar junto e falar: eu sou capaz, né? Hoje eu sou imparável, eu sou forte, sou poderoso. E é só hoje. Eu só preciso de fazer isso hoje. Eu só preciso de ser capaz de estudar 30 minutos hoje. Você não deve criar na sua mente um caminho muito longo, um caminho de 6 anos, de 8 anos. Você tem que criar hoje. No máximo amanhã. Tá? Amanhã eu serei capaz de estudar 45 minutos. É isso que você tem que fazer. Você tem que, hoje à noite, facilitar para o seu cérebro e dificultar para o seu cérebro. O que é facilitar para o seu cérebro e dificultar para o seu cérebro? Dificultar para o seu cérebro é o seguinte: você vai dificultar as coisas que estão muito ligadas ali à sua força de vontade, né? Esse negócio de coach, a sua força de vontade. Como eu falei, eu não concordo com isso. A força de vontade é uma coisa muito negativa. A sua força de vontade amanhã de manhã vai ser pegar acordou, pular no telefone para poder ver o que você perdeu de mensagem do grupo lá da puta que pariu na noite passada. É do perder a mensagem, perder o Instagram da amiga que estava numa festa ontem. Essa vai ser sua força de vontade. Né? E seu cérebro tá te enganando, porque ele fala assim: olha, só 5 minutos, só 10 minutos. Então você deve dificultar isso para o seu cérebro. Você hoje, para estudar amanhã, você facilita a sua rotina. Você cria um hábito. Você arruma a sua mesa hoje. Você abre o seu vadimeco. Você abre o seu livro. Você deixa o seu notebook já na parte do seu estudo que você vai fazer amanhã, que está no seu cronograma de amanhã. Você deixa papel, você deixa caneta, você deixa a sua roupa que você vai vestir amanhã já pronta hoje. É isso que você faz. Então amanhã, quando você levantar da sua cama, você não tem que fazer mais nada. Você não tem que tomar micro decisões. Eu vou estudar, eu vou estudar de bermuda ou de short. Eu vou usar a caneta vermelha ou a caneta azul. Eu vou tomar meu café. Qual café que eu vou tomar antes de estudar? Pô, deixa seu café preparado hoje. Deixa lá o pão que você gosta, a coisinha que você gosta lá, em cima da mesa, já ali pré-preparada. Amanhã você só vai esquentar sua água, fazer seu café e vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar. Compreende? Então dificultar para o seu cérebro é dificultar. Você vai deixar seu celular na gaveta, porque você não tem compromisso com o Instagram de alguém, você não tem compromisso com o grupo da sua família.
Você não tem compromisso com a notícia da política de hoje. Você tem compromisso com seus estudos. E é esse o seu primeiro sapo, o seu sapo maior do dia. Né? Então, deixa o seu celular dentro da gaveta, deixa ele no silencioso, deixa ele longe de você. E amanhã você vai dar de cara com que tudo, hoje à noite, você facilitou para que amanhã você ache. Né? Tá lá ali na sua cara. Basta sentar a bunda na cadeira e estudar. E você vai sentar para poder estudar não 4 horas, mas só meia hora, só 45 minutos, só 25 minutos no começo. E com o tempo você vai estar estudando 2 horas e meia, 4 horas sem ver. Gente, é muito interessante isso. É muito interessante isso. Quando você cria um hábito, o tempo passa tão rápido que você não percebe. Daqui a pouco você não está querendo nem ir trabalhar mais, você não está querendo sair mais. Por quê? Porque você está tentando, a sua mente, ela passa a... Né, você começa a ler, ó, vou resolver o problema agora do mandado de justiça. O mandado de justiça, do mandado de segurança. É mandado de segurança mesmo. Aliás, o que mais que tem no mandado de segurança? Qual é essa peça? Como redigir essa peça? Hoje você só precisa saber que é mandado de segurança para poder resolver aquele problema que eu te falei. Mas amanhã, principalmente na segunda fase da ordem, quem for fazer fase da prova da ordem, para quem for fazer constitucional, quem for corajoso aí, né? Mais corajoso e inteligente. Inteligente que eu falo no sentido de usar como estratégia, porque quem não entende direito constitucional, muito provavelmente não vai entender de direito nenhum. Né? Tem que entender o mínimo de direito constitucional. Então, você vai ali criar. Agora até me perdi. Tá. Deixa eu me lembrar. De vez em quando eu viajo. Né? Ah, tá. Você vai ter que saber mais sobre isso, como criar essa peça, os requisitos. Você vai procurar entender. Fala, poxa, mas eu vou fazer isso para uma pessoa que é paupérrima, né? Uma pessoa que tem dificuldade até mesmo de pagar os R$ 100. Ela vai ter que pagar custos judiciais, né? Não, ela não vai ter. Você vai saber disso, né? A hora que você começar a se interessar mais, porque agora você só se interessou pelo que é um mandado de segurança. Mas, né, então isso responde à pergunta imediata: o que aquela pessoa poderia fazer? O que ela poderia fazer era mandado de segurança. Agora você vai pensar assim: peraí, mas o que é, qual é o requisito? Aquela pessoa vai ter que pagar ela sendo pobre? Aí você vai lá pesquisar, você vai no Google, você vai no seu Vadmeco, você vai no seu livro e você vai ver, olha, ela não tem que pagar não. Tá, mas ela gastou já mil reais com táxi porque a prefeitura não foi lá pegar ela. Ela vai poder ser ressarcida disso. Aí você vai descobrir que ela não vai não. Não vai poder ser ressarcida. Né? Ah, mas. E tem mais 2 pessoas lá na cidade, lá no bairro, na comunidade, que não estão também tendo esse atendimento da ambulância. Eu poderia entrar com esse mandado de segurança coletivamente. Você vai entender que poderia. E aí você vai, ou seja, você vai aprofundar. Você vai. Gente, não se preocupem em compreender uma coisa 100%. Não, e principalmente em direito, dado as várias dimensões. Em todos os lugares, em todo tipo de coisa, conhecimento, nós temos que compreender como uma cebola. Vai lá, usa sua mente aí e visualiza uma cebola. Conhecimento é uma cebola. Você vai por camadas, tá? É por isso que você tem que ir e voltar, alternar entre o modo focado e entre o modo difuso nos seus estudos, né? É por isso que você estuda uma. É por isso que agora você só vai se preocupar em qual a solução que teria e saber que é um mandado de segurança. Daqui a pouco você vai se preocupar sobre os requisitos, que são lá os 120 dias, porque senão vai ter decadência no direito dela. E aí você vai. Mas decaiu, então ela não pode mais. Tá, tem sim, tem solução para isso, né? Logo depois do mandado de segurança.
logo depois do mandado de segurança, não. Logo depois que não se implementou, que não se distribuiu o mandado de segurança, em função da decadência do prazo, que são de 120 dias, você pode ajuizar um outro tipo de ação para poder resolver esse problema, mas não mais o mandado de segurança. Né? Então, isso vai vir tudo por camadas. Daí, senhores, eu convido a vocês a fazer o seguinte: se você está aí no sétimo, oitavo período, de repente ainda não teve contato com peças, né? Com peças. Ah, Rony, mas aí eu vou ter lá no nono período, no 10º período, as peças, e lá eu vou me preocupar com isso. Eu digo a você, não faça isso, se preocupe com isso agora. Se preocupe em saber como fazer uma peça agora. Porque quem sabe mais sabe menos. Quem sabe o que é como fazer uma peça vai saber aonde usar lá, né? Por exemplo, nós temos o artigo 300 lá, que fala sobre fundos boniúris e perículo in mora. Você vai compreender, se você é da área de civil, você vai compreender que você vai usar isso o tempo todo. E não adianta muito você estudar lá no começo, perículo in mora, porque você já viu isso. Você sabe que perículo in mora e fundos boniúris é muito usado no direito civil, por exemplo, mas você sabe onde é que usa ele? Você se lembra em qual artigo tá? Você vai estudar o que você vai pegar o seu vadimeco agora e vai estudar, e vai lá no artigo 300 CPC e vai estudar fundos boniúris de novo, perículo in mora de novo, sem ter um lugar para poder aplicá-lo. Como eu disse, o conhecimento vem em camadas, você vai descascando as camadas. Você não precisa, não pode, não deve tentar ficar especialista em artigo 300 antes de precisar do artigo 300. E como você vai precisar do artigo 300? Em praticamente qualquer petição que você vai fazer, não é praticamente qualquer, gente. No direito civil, você usa tanto perículo in mora e fundos boniúris que você vai se cansar se você começar a aprender, se você começar a redigir uma peça. Se você. Né, o direito civil tem lá 20 e tantas peças, 26, 28 peças que pode cair na sua prova da ordem. E você vai ver lá que pelo menos em 20 delas você vai usar fundos boniúris, perículo in mora, que é ali uma preliminar, né, do seu da sua petição. Você vai ter que demonstrar isso. Então, mesmo que você não saiba ainda em quais petições você vai usar, em quais as situações, quando você, mesmo que você tenha passado por cima desse conhecimento, que nem se lembra de ter ouvido isso, né? Mesmo que você não saiba que o perículo in mora é o perigo na demora, que o fumo nos boniúris é a fumaça do bom direito, mesmo que você nunca tenha feito uma petição na sua vida, mesmo que você tenha faltado a essa aula, você já passou por essa camada. E quando você adentrar na cebola, você vai se deparar com uma camada de novo que você vai precisar. E a prática dessa terceira e quarta camada que está lá dentro da cebola, em você treinando ela, você vai estar treinando todas as camadas que vieram antes. Ou seja, você vai estar treinando fumo nos boniúris, perículo in mora. Então, o que eu estou querendo dizer com relação a isso? Não deixa a sua mente te convencer erroneamente de que você precisa ter compreendido 100% da coisa no primeiro estudo, ou que você precisa voltar todas as vezes 100%, voltar em um determinado momento você precisa voltar e estudar tudo que você estudou nos períodos anteriores. Não é assim que funciona. Você estuda o que você precisa para aquela camada da cebola, e em fazendo isso, você estará tendo contato do que importa
sobre aquele conhecimento das camadas anteriores. Compreendem? Compreende que aí a coisa se torna menor, ou seja, quando eu falei lá que o seu mestre é a banca, o que eu queria dizer era isso. É que você precisa de fazer as questões, você precisa de fazer ali os simulados, você precisa fazer questões e as questões têm que ser em função ali daqueles assuntos que caem no seu simulado, que são exatamente as provas da banca que você vai tentar, né? Seja ela a FGV, que é a da Ordem, seja ela a FGV, que é da Polícia Civil, seja ela da Sebrasp, né? Ou outra banca que seja lá do INSS, você precisa fazer questões simulados daquela banca, porque ela é quem determina o que você tem que estudar. Porque ali você vai ter contato com toda a matéria que você precisa e que não é nem perto de 100% da matéria que você já estudou. Às vezes, gente, 5%, 10% de toda a matéria que você já viu na sua vida é o que vai fazer. Dito isso, eu quero alertar para um erro que eu estou vendo, estou vendo aí entre os nossos colegas que estão aqui. Gente, você não esgota uma matéria. Você não esgota nunca, tá? Então, não é para você ir lá e estudar português até esgotar o português do seu edital. Fala assim, olha, na segunda eu vou esgotar português, na terça-feira, esgotar não, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe? Vou estudar tudo do edital português. Aí depois eu vou passar, por exemplo, para direito administrativo. Não é assim que funciona. Você tem que alternar. O seu cérebro se cansa muito rápido de estudar uma matéria só. Quando você tiver for mais bagagem, né, tiver mais bagagem, for mais calejado, já tiver passado ali da fase de engatinhando, agora tá andando e depois estiver correndo, você vai ter capacidade de estudar 4 horas, 6 horas por dia a mesma matéria, mas ainda não. Então para que você induza o seu cérebro a ter o mínimo de vontade, o mínimo, pelo menos, de prazer, você coloca ali 25 minutos eu vou estudar português, 25 minutos do dia, né? Eu vou estudar ali, por exemplo, direito constitucional, porque português, gente, tudo dialoga com tudo. Você não entende o princípio da isonomia lá no caput do artigo 5º da Constituição Federal, se você não souber primeiro o que é isonomia. Se você passar pela palavra isonomia ali, tá, princípio da isonomia, tudo bem. Né? Aí você vai saber que está lá no caput do artigo 1º aliás, no caput do artigo 5º da CF de 88. Mas você precisa compreender o que é isonomia. Isonomia, bom, você precisa compreender que isonomia é com S, não com Z, né? Então isso comunica com o seu português, com a sua matéria de português, se você está estudando aí para o INSS, para sua, eu imagino que na prova do direito civil, do investigador polícia civil também caia isso, na prova do seu penal deve cair isso. Então, uma coisa ajuda na outra. E é por isso que você estuda fracionado todos os dias as matérias, né? Não precisa, eu tenho 9 matérias no meu edital. Você não vai estudar as 9, você vai estudar as nove todo dia. Você vai estudar as 9 toda semana. Toda semana, tá? Então, na segunda você tem 2, 3 matérias, na terça 2, 3 matérias, enfim, você tem que encaixar as 9 que você tem ali, né? No seu edital, tá bom? Um pouco de cada uma, tá bom? Não tenta esgotar, mesmo porque matéria não se esgota. Mesmo quem é do direito aí tem 20 e tantas matérias. Agora eu esgotei direito penal. Eu já passei por direito penal.
Fiz a prova e tirei, fiz o simulado, e no meu simulado eu tirei 85, 90% em direito penal. Eu vou tirar ele do meu, da minha tabela aqui de estudos, né? Não, você não vai, você vai só diminuir. Se você estudava direito penal por 45 minutos e agora você fez uma prova e está tirando lá 90, 95%, você pode colocá-lo por uma vez só na semana. Se você estudava por 45 minutos, vamos supor, por 90 minutos de direito penal, e agora você consegue 90 minutos e 3 vezes na semana. Aí agora você chegou a tirar 90, 98% no simulado, você vai diminuir em dia, né? Ou seja, se dava 3 dias, você passa para 2, 1, e de 90 minutos, você vai passar para 45 minutos, para 25 minutos depois. É isso que você faz, mas você não deixa de estudar, porque seu cérebro, você já sabe que ele vai criar caminhos, né? E quanto mais vezes você passar pelo mesmo caminho, mais vai ficar notório, mais vai ficar fácil, mais ele vai encontrar a informação que necessita na hora que precisa, tá bom? Então, nós já falamos aqui sobre a crença limitante, e são essas crenças, né? Isso aqui dialoga com essa questão de crença. Você não pode crer que você aprendeu uma matéria e aprendeu 95%, 98% e você crê que você já sabe tudo dela. Ou seja, isso é um aspecto negativo, né, da crença, né? Você não pode falar, olha, agora eu só sou um expert. Não, você não é. E você não é mesmo, tá? Por mais que você seja bom, por mais que você seja o cara, você não é. Gente, quando você vai fazer uma prova para analista jurídico, quando você vai fazer uma prova para a OAB, quando você vai fazer uma prova aí, por exemplo, para procurador, né? A prova de analista e de da ordem ali, da OAB, elas são assim, níveis um pouco, né? A prova da OAB é um nível muito mais baixo, mas o analista ele não é um nível tão alto assim não, né? Vai te cobrar ali essencialmente, eventualmente, né, as mesmas coisas, um pouquinho mais aprofundado, porque vai ter menos matérias ali, não tudo que você estudou até hoje, né? A prova de um procurador vai ser um pouco mais, mas quando você for estudar para uma prova de promotor de justiça ou de juiz, você. Rony, eu vou para outra cebola. Você não vai para outra cebola, você vai para uma camada muito mais aprofundada da mesma cebola. Então você tem que saber as coisas que você soube, que você tinha que saber ali para a prova da ordem, como você tem que saber as coisas específicas de juiz. E o que vai ser te perguntado lá numa prova oral, por exemplo, não vai te perguntar lá o que é crime, não, meu amigo. Não vai te perguntar sobre o que é isonomia no artigo 5º da CF, não. Você vai ter que relacionar isso. Então, assim, agora você tem que colocar na sua cabeça que existem muito mais coisas, tá? Entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E que você não tem que esgotar, porque você não vai conseguir esgotar o conhecimento que você tem sobre uma matéria, sobre uma coisa, até hoje. Você não vai conseguir esgotar. Você tem que aprofundar nas camadas da cebola. Porque toda vez que você vai mais profundamente, você vai ter que usar, você vai ter que voltar para entender um conhecimento, um conceito que está mais aprofundado, o conceito que você aprendeu lá no comecinho. Quando eu falei com vocês que quem aprende um fundamento aprende 10 mil coisas, o que eu estava querendo dizer é isso. Se você aprender um fundamento lá no comecinho, então sempre, gente, deem prioridade para as questões de fundamento, porque você vai usá-los até o final de sua vida. Inclusive para resolver questões que você nunca passou por elas, coisas que você nunca viu. Se você não viu, se você não entendeu, não lembrou que veio aquela matéria, usa um fundamento. E você vai fazer isso na camada de fundamentos, que é a primeira camada lá. Com toda a matéria, vocês veem que as primeiras coisas que eles falam é fundamento. Foquem nisso, aprendam, entendam isso. Porque você vai usar até na última camada. Se é que tem última. Se é que tem última dimensão. Né? É muito comum a gente lidar com as coisas
a gente aprofundando, e às vezes você chegar num ponto e falar assim, ó, aquele negócio lá agora que eu fui entender. Por quê? Porque eu uso ele aqui. Entendeu? A necessidade de usar. Então, cara, comece a fazer. Se você vai fazer prova da ordem, comece a pegar, comece a estudar, comece a fazer as peças. As peças. Ah, Rony, mas não, eu não vi peça ainda. Gente, e aqui eu vou responder uma outra questão para que isso fique bem claro. Respondendo a alguns questionamentos de algumas pessoas que me fizeram em off. Rony, você faz cursinho da ordem? Não, eu não faço. Respondendo diretamente, não, eu não faço. Rony, eu preciso fazer para poder passar? Eu diria que para a prova da ordem você não precisa, mas quem vai dizer não sou eu. Quem vai dizer isso é você, e quem vai te levar à conclusão correta sobre isso vai ser os simulados. E você só vai fazer o simulado se você estuda. Só vai fazer um simulado bom se você primeiro sentar a bunda na cadeira e estudar da forma correta. E ter atitude para poder fazer os simulados. Né? Então, assim, o que você tem que pensar, respondendo a pergunta, se você deve ou se não, o que você tem que pensar é o seguinte: não se enganar, não mentir para si mesmo. Porque não é um cursinho, você vai pagar lá 1.000, 2.000 reais de cursinho que vai fazer você passar. Por que é que você acha que que o cursinho te faria passar? Porque você pagou? Se é por isso, eu te digo que você não vai passar só porque você pagou. Se você passar fazendo o cursinho, é porque você pagou, porque você sentou a bunda na cadeira, porque você estudou. O cursinho facilita, facilita. Ele vai te dar ali. E isso, gente, é um facilita muito fraquinho, tá? Muito fraquinho. Porque você veja bem, o que um cursinho faz? O que o cursinho te promete? Todo o cursinho, toda a propaganda que você vê de cursinho, que você ouve de cursinho ali, é o seguinte: você terá uma trilha, estude só o que vai passar, você terá uma trilha do conhecimento, você tem a assinatura garantida até você passar, você não tem que pagar de novo, você terá os melhores professores, é, né? E, enfim, essas coisinhas assim. Bom, ele não está te prometendo te passar, não. Ele está prometendo que se você estudar, seguindo o material que eles têm, se você sentar a bunda na cadeira e estudar, você vai passar. E que se você não passar da primeira, você não vai precisar de pagar para poder tentar 2, 3, 10 vezes. E o que eu vejo, gente, aí nos cursinhos, assistam às aulas, tá? Eu recomendo que vocês assistam às aulas dos próprios cursinhos que estão de graça na internet. Se você for aprofundando ali nas aulas, né, você vai ver gente lá fazendo até propaganda. Eu não passei da primeira, mas na segunda eu mudei de cursinho e consegui passar graças a isso. É complicado, né, gente? Graças a isso, você foi fazer a prova da ordem 3 vezes e você não passou, e agora você passa graças ao seu cursinho? Não, você não passou, né, graças a seu cursinho. Você passou graças a uma bagagem que você tem, que foi lá 3 vezes, que você pagou, estressou, e não é barato. Gente, um cursinho custa entre 1.000 e 2.000 reais. A prova da ordem, cada vez que você faz, é 350 reais, 300 e poucos reais, que eu não me engano. Tem seu deslocamento, tem seu tempo. Fica um absurdo. Não é um absurdo? Não é um absurdo. Pra mim, gente, pagar 30.000 reais, 100.000 reais, que é o que a gente tá pagando, tá? A Rony acha que é pouco pagar 100.000 reais. É o que vocês estão pagando, tá? Vocês estão pagando 100.000 reais pra faculdade.
porque estudar 5 anos significa mais ou menos isso, né? E olhe lá se não for muito mais, que você for colocar transporte, roupa, caderno, livro, internet, mas coloque isso aí na ponta do lápis. Você está pagando 150, 200 mil reais tranquilo. E se você não fizer a coisa certa agora, você ainda vai pagar ainda mais, sei lá, 30 mil reais de ágio aí, porque você vai ter que estudar mais 3 anos, mais 2 anos, fazendo cursinho, fazendo isso, fazendo aquilo. Bom, para responder essa pergunta mais diretamente você deve fazer, você precisa fazer um cursinho para a prova da ordem? Não, eu não acho que você precisa. Isso aqui é o bastante, mas não só isso aqui, porque aqui nós estamos falando de como aprender. Nós não estamos falando da matéria inteira. Agora, com isso aqui você vai ter que ter atitude. A atitude sua é pegar, fazer os simulados, fazer as questões, dedicar horas, horas do dia para os seus estudos, fazer isso com habitualidade e estudar o conteúdo baseado na sua, no seu simulado. Se você fizer isso, você vai passar. E se você não tiver dinheiro para poder gastar, se você preferir não gastar, não gaste, porque você tem tudo lá nas próprias nas próprios Instagram, Facebook e YouTube dos cursinhos. Gente, lá no, principalmente estratégia, tá, gente? Se você pegar o YouTube do Estratégia lá, concursos, e você for lá ver aqueles resumão das aulas, né? Agora eu vou estudar aqui baseado no resumão do civil, baseado no resumão do penal, do administrativo, do não sei o quê. E você vê não só os da primeira fase, mas como também os da segunda fase, eu recomendo, mesmo que você não tenha aprendido ainda, não saiba, nunca tenha feito uma peça na vida, estude, mesmo porque se você estudar agora vai ficar muito mais fácil a compreensão, o descascar da cebola quando você for efetivamente estudar no seu oitavo, nono, 10º período. Estude agora. Faça peças agora. Se você não fizer agora, você vai ter que fazer, repetir cada peça que você da escolha que você for fazer, né? Você vai ter que repetir pelo menos 3, 5 vezes de cada peça. Então quem está aí no civil são 26 vezes 3 vezes 5. Porque se você não repetir as peças, gente, vocês têm que fazer, colocar a bunda na cadeira, lápis, papel, caneta, papel e papel na mesa e pegar um enunciado e executar, fazer a peça. Ai, Rony, mas eu nem aprendi ainda. Não aprendeu o que, caramba? Você pegar uma peça, uma inicial lá, o que tem difícil naquilo, qual que é o complicado daquilo, você tem que ir lá direcionar aquilo lá no primeiro pro juízo correto, né? Depois você tem que identificar as partes lá, depois você tem que falar dos fatos, depois do direito, depois dos pedidos e a peça e uma inicial, depois você tem que assinar, né? Datar e coisa e tal, e para a prova da outra, assinar não é assinar, viu, gente? Não pode, já vou dizer, você não pode assinar doutor tal, né? Ou inventar um nome, você coloca lá 3 pontinhos, né? Ah, pra sei lá, lá para um recurso lá, você nem precisa, né, de mais. Porque no recurso o réu e o autor já foram definidos ali na petição inicial, então você não precisa nem qualificar as partes ali, só precisa de falar que é por tal parte, não precisa de dar aquela qualificação enorme ali, fulano, casado, não sei o que, só fulano qualificado lá na inicial. Né? Então não tenha preguiça, senta a bunda na cadeira e faça, e corrija você mesmo. E você vai aprender isso lá. Enfim, nós podemos aprender isso aqui juntos, fazendo isso aqui. E nós vamos fazer algumas aí. Né? Você pode ir lá no site do Estratégia e ver. Eu não. Então, respondendo objetivamente, a não ser que você queira gastar dinheiro, que você tenha dinheiro disponível para isso, a não ser que você seja. Que a sua mente esteja te enganando, que você é incompetente para poder fazer isso, que você é muito burro para fazer isso e que você não consiga superar a sua mente,
que você não consiga ressignificar as coisas que estão te limitando, que você não consiga superar as suas crenças limitantes, que você precisa de se sentir mais seguro pagando, porque você, ah não, eu me sinto muito mais seguro quando eu pago, como se pagasse fosse a segurança de que você está indo, de que alguém fosse te dar exatamente as questões que vão cair na prova. Eles não vão fazer isso. Eles facilitam? Facilitam. É muito, não é pouco. O que se cria ali, existem recursos muito bons, como na estratégia lá tem o LDI, o Livro Digital Interativo, é uma outra coisa que nós não temos aqui na, na faculdade. O livro digital interativo, gente, pelo que eu entendi, é mais ou menos o que nós temos lá naquela plataforma A, né? Você tem ali vídeo, você tem textos, você tem questões, é isso. É nada mais do que isso, um livro digital interativo. Mas hoje você tem inteligência artificial. E mais, gente, uma coisa. É legal ter essa trilha estratégica, é. É legal ter recursos tecnológicos para você aprender, que facilitem você aprender. É legal ter uma agenda, né? Uma agenda, esse cronograma lá que a própria plataforma faz para você. É. Agora, sabe o que é mais legal disso tudo? É você fazer. Porque enquanto você faz, você está se envolvendo. Enquanto você faz, você está criando mais caminhos de acesso à informação. Enquanto você faz, você está criando intimidade. Você está sendo dono, protagonista do seu próprio caminho. Sabe? Então, em que pese aquilo lá facilitar, eu acho que, ainda que dê mais trabalho, é mais eficiente você fazer por si mesmo. Só tem uma questão. Às vezes, gente, você tem que tomar cuidado com o que quais são suas fontes de informação ali pela internet, né? Então é por isso que eu sugiro você ir no site da Gran Concurso, no site no site lá da Corujinha lá, que essa questão da estratégia, em alguns no canal de alguém que realmente entenda, de alguém que seja compromissado, e não o canal do menino foca que se fantasia de juiz para poder julgar o caso da dança da vaca louca, né? Então isso aí né? É só ter bom senso, né? Então, se você for lá, ou seja, no curso lá, num curso pago, você eventualmente você vai ter acesso a coisas que você possa confiar mais. Mas existe isso também de graça lá. E você fazendo, montando as peças do quebra-cabeça, montando o Lego com sua própria mente, com seu próprio cérebro, com seu próprio tempo, você está ali em contato direto com o que você precisa, que é aprender, né? Então, resumindo, eu acho que sim, o cursinho é uma coisa válida, principalmente se você tem muito pouco tempo, se sua prova da ordem é a próxima prova ali e você ainda não entendeu todas as informações, todas as ferramentas que nós demos até aqui, que é suficiente para você passar, mas terão mais coisas, né? Se você ainda não conseguiu se estabelecer como um estudante, uma pessoa comprometida com a sua meta, que é passar, talvez o seu caminho não seja por aqui, talvez seja por lá. Se você não tem confiança em você ainda, se você acha que tudo que foi dito aqui é uma besteira, isso pode acontecer. Se você acha que eventualmente o cara lá que tem mais notoriedade, ele vai te dar uma segurança melhor, tudo bem, isso pode acontecer. Entendeu? Então você faz a sua assinatura. Problema nenhum. Se você tem dinheiro, agora se você não tem, se você não quer gastar, eu realmente acho que não é necessário, desde que você esteja disposto. Porque quem não gasta de um jeito, gasta de outro, tá, gente?
seja disposto a gastar seu tempo mais para poder organizar as coisas. Eu acho que isso, no fundo, é muito simples, sabe? O que você tem é que sopesar as coisas. Você tem que falar, olha, eu, por exemplo, você, né? Você, por exemplo. Aí você fala assim, olha, gente, eu ganho aqui R$ 2.000 por mês. Eu vou gastar 2.000 né? Eu vou ficar sem trabalhar, por exemplo, é uma coisa ridícula, mas só como exemplo, eu vou ficar sem trabalhar um mês para eu poder organizar meus estudos aqui, para eu só conseguir fazer um cronograma, que eu já entreguei para vocês, para eu só, é, sei lá, conseguir, nem lembro, nem consigo nem imaginar mais o que, mas fazer meu cronograma. Para eu selecionar as aulas no YouTube que são boas, vou gastar um mês. Então eu vou deixar de ganhar do meu trabalho 2.000. Eu vou gastar um mês para poder fazer isso. Então, se o cursinho custa 1.500, eu vou só assinar o cursinho, porque eu ainda vou sair no lucro de R$ 500. Uma conta simples, uma conta de padaria. Né? Agora, por favor, não considerem nessa conta que o cursinho vai simplesmente, por você assinar, você vai economizar um ano da sua vida. Porque não vai fazer isso. Isso eu te garanto. Se você, mais uma vez, gente. E tem gente aí, eu já ouvi gente falando, Rony, você repete muito. Gente, existem duas coisas que você tem que. Você deve, né, concordar com a repetição. Uma é quando tem alguém ensinando. E, aliás, eu sou meio prolixo mesmo. Mesmo quando eu não estou ensinando. Aliás, é difícil de separar na minha vida onde em qual momento eu não estou ensinando, né? Porque ensinar para mim é aprender e eu gosto de estar sempre aprendendo. Então eu estou sempre ensinando. Então, no momento que você está ensinando, você é prolixo, é, espontaneamente, né? E pensadamente, né? Tem uma palavra melhor para isso, mas se você quer ser prolixo, porque a repetição ela faz a fixação, né? Melhora. Então, por favor, me desculpe a ser prolixo. E tem outra situação também, tá, gente? Que isso também é muito bom que você seja prolixo. Na hora de fazer as suas peças, né? Numa peça você está ali tentando convencer um juiz. E um dos principais meios, métodos, estratégias de conhecimento é a repetição. Né? Lá no comecinho, lá na hora de você colocar lá da sua peça lá, vamos dizer né, que seja lá, olha, do processo penal, né, você já vai colocar, você vai ter que colocar o nome do cara lá, né, identificar lá a parte e tal, aquela coisa toda lá. Então, o réu, Antônio Carlos Magalhães, inocente, né, já começou dando a ideia para o juiz de que ele é inocente. Isso é muito importante para poder colocar no entendimento, na mente do juiz, que aquele cara, que aquele seu cliente, que aquele réu é inocente. Né? E aí você vai passar lá para os fatos. O fato aconteceu assim, assim. Quando o inocente réu foi, sei lá, constrangido a atirar por causa desse motivo. Lá lá na parte lá do direito, né? Do direito, né? Conforme súmula do STF, inocentes para com inocentes tem que assim, assim, assado. Lá nos pedidos, né? Que o inocente réu, tal, seja solto. Então, a prolixidade, né? Por assim dizer, nem sei se existe essa palavra, ela é desejável quando quando você está ensinando e quando você está convencendo. Né? E ensinar, eu não gosto muito de entender como convencimento, porque afinal de contas eu não estou aqui para convencer ninguém. Alguns professores eles devem pensar que deve se convencer. Eu não gosto de. Tudo bem,
eles irem por essa linha, não acho que está errado, que seja errado não, mas eu não gosto de ir por essa linha, mesmo porque eu não estou recebendo nada por causa disso, eu não tenho que convencer ninguém, não sou obrigado e não desejo. Aqui é só uma troca de ideias, é a minha visão das coisas, e quem quiser, quem achar, né, que isso faz sentido para si, que adote. Quem não achar, não adota e pronto. Né? Pode não adotar o tudo, pode não adotar em partes, né? Mesmo sabendo que eventualmente em alguns momentos aqui não pode ser ou você adota o tudo ou você não adota nada, tá? Como por exemplo o método, né? Olha, gente, o método é esse, assim nós vamos fazer a prova a cada 15 dias e tal. Isso não é negociável, tá? É claro, você faça e não faça se você quiser, o problema é seu. Agora, não junte métodos, não pega método lá de outra pessoa, outro método. Por exemplo, o cronograma. Existem outros cronogramas, gente. O cronograma não é só desse jeito aí. Existe o cronograma circular, né? Que tem muita gente que usa. Né? A hora que o cara fala assim, olha, eu vou fazer esse ciclo aqui, né? Eu vou fazer esse ciclo aqui, eu vou estudar português, matemática, direito constitucional, não sei o que, não sei o que. Aí, se ele não estudou direito constitucional hoje, por algum motivo, aí amanhã, que estava constitucional, ele não estuda constitucional, ele estuda direito administrativo. Isso é um método cíclico, né? Nós não usamos desse jeito. Nós entendemos que o melhor se você não usou, se você não fez constitucional hoje e você tem constitucional só uma vez na semana, dane-se. Você só vai estudar constitucional daqui a 2 semanas. Isso por alguns motivos. Um dos motivos é criar compromisso com você mesmo. Né? E outros que realmente não é necessário. E o outro é que, para você não ficar ansioso, né? Nossa, o consciência pesada, nossa, eu estudei, nossa, eu não estudei, nossa, faltou 5 minutos, eu tinha que completar 45 minutos. Não é assim. A vida não é assim. Organicamente não é assim. Né? Então, muito cuidado com as crenças limitantes, né? E o que você pode fazer com as crenças limitantes é justamente ressignificar as coisas, né? Olha, não é porque você foi traído, que você está sozinho no mundo, que você não consegue. É justamente por você estar sozinho no mundo que você não deve mais explicação a porra nenhuma de ninguém. É justamente por isso aí que você vai conseguir. É justamente por isso que você tem mais tempo. É justamente por isso que você pode às vezes tirar motivação disso. Tendo dito isso, eu quero falar hoje sobre o último assunto, que o vídeo já está ficando longo. Gente, a mente da gente, né? Voltando à questão da mente. A mente da gente é tão maravilhosa e ela pode ser usada muito em benefício para os objetivos da gente. Na, Sobre a perspectiva da mente, tem duas coisas. Hoje nós vamos falar só sobre esses dois aspectos. Que é a dimensão da gratidão. Tá? A dimensão da gratidão e a dimensão do porquê. Tá? Ou, nesse caso, por quem. Vamos primeiro falar do por quem. Gratidão e por quem. Gente, vários estudos da neurociência, vários experimentos já comprovaram que as pessoas mais felizes, as pessoas mais motivadas, as pessoas que criam hábitos melhores, elas são pessoas gratas. E as pessoas gratas, elas tendem a ter uma vida mais leve. Encarar as dificuldades, a sua responsabilidade, o que ela tem de fazer com mais leveza, com mais naturalidade. E é por isso que a neurociência, isso já foi estudado por várias religiões, inclusive, né, o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, entre outras, né, e validado agora pela neurociência, né, nas últimas décadas, tá, gente? Isso por experimentos e tal, sobre o poder da gratidão. E a gratidão está ali no aspecto da mente mesmo, né? E eu quero dar um exercício para vocês que
eu espero que vocês façam, assumam isso como um hábito nas suas vidas. Isso vale, isso é bom para a vida inteira e não só para os estudos, mas que a gratidão ela vem para poder ressignificar também as coisas, tá? Ou se não ressignificar, porque tem gente que não precisa de ressignificar, né? Ele não foi traído, ele é amado pela esposa, pelos filhos, pelo o amigo, pelo não sei o que logo, ele não foi traído. Ele não, o pai dele não chamou ele de burro, de incompetente, de que falou, convenceu ele que nunca ele ia ser nada o resto da vida. Tem gente que teve a sorte de viver nesse ambiente, né? Mas então você não vai ressignificar, mas você vai significar ou reforçar o significado. E o exercício é o exercício das 3 bênçãos. E que nada mais é o seguinte, gente, todos os dias à noite, e pode fazer isso no dia também, né, naquele momento ali, né, é você arrumar e principalmente anotar num papel, né, 3 coisas pela qual você é grato, grato naquele momento, né, que aconteceu naquele dia. Não precisa ser coisa absurda, ou nasceu meu neto, meu filho passou no vestibular. É 3 coisas que você se lembra ali, fala, poxa, hoje eu fui e voltei em segurança do trabalho. Eu voltei e a pessoa que eu amo estava me esperando com um sorriso no rosto. Eu voltei da escola e tinha uma comidinha aqui legal, uma comidinha quentinha para eu poder lanchar antes de dormir. Hoje eu sou grato porque eu consegui não responder mal àquela pessoa. Hoje eu sou grato porque, sei lá, meu carro furou o pneu e eu tava do lado da borracharia. Meu carro acabou a gasolina e passou um amigo de moto e me empurrou. Com a moto ele ainda me empurrou até o posto de gasolina e eu consegui chegar. Então, isso é uma bênção. E quando nós demonstramos, nós reconhecemos, no âmbito mental, nós estamos reforçando a gratidão, e a gratidão alivia a vida. Hoje eu sou grato porque eu tenho matérias para eu poder estudar, porque o meu tempo não está sendo gasto em vão. Esse é um exercício que eu espero que vocês façam. É um exercício que ajuda em todos os aspectos da vida, nos relacionamentos, né? Em tudo, e nos estudos. Então, apenas faça isso. Escreva em um papel, de preferência, à noite, quando você chegar, quando estiver terminando o seu dia, coisas pelas quais você é grato naqueles dias, naquele dia que você está terminando, tá bom? É muito bom também que você se habitue a isso, tá? Se habitue a isso. Olha, eu sou grato nesse momento porque eu estou em paz, porque eu estou acordando 5 horas da manhã, porque nesse momento não tem nenhum telefone tocando, ninguém vai me ligar. Sou grato porque eu tenho a disciplina de acordar às 5 horas da manhã e estudar. E olha, você vê que maravilha, eu tenho até 8 horas da manhã para poder estudar. Eu tenho 3 horas hoje, sem ninguém me encher o raio da paciência, sem ninguém me desconcentrar, né? Enfim, gratidão, seja grato o tempo todo e, em específico, faça o exercício durante 3 vezes. O exercício de colocar num papel, né? Nem que você queime, rasgue depois, não tem problema nenhum. À noite, quando você terminar seu dia. E como o último exercício hoje, gente, e isso faz muita diferença nos estudos, eu quero que vocês façam o seguinte. Você vai escrever num papel e vai guardar, não precisa mandar no grupo, não precisa deixar sua esposa, seu marido, seu filho, seu cachorro ver. Você vai escrever no papel o seguinte. Você vai responder essa pergunta. Por quem? Por quem? E não é por quê. É por quem eu estou fazendo isso. Por quem eu vou deixar de ir para boteco, de ir para carnaval, de sair. Por quem
eu vou me dedicar aos estudos durante 3 meses para poder passar na prova da ordem? Por quem eu estou dedicando 9 meses de estudo para poder passar no concurso da Polícia Civil, da Polícia Penal, do INSS? Por quem eu vou dedicar 3 meses da minha vida, inclusive sábado, domingo, feriado, para poder passar num concurso por exemplo, de procurador do Estado, do município, que vai me dar um salário de 20 mil reais, mais plano de saúde e não sei o que para minha família. Né? Provavelmente vai ser por quem é a sua família, por quem é a sua esposa, por quem é o seu filho. E se você não tem ninguém, por quem é por você mesmo. Por quem eu vou passar no concurso sei lá, gente, de promotor, dedicando 1 ano e meio da minha vida. Ah, eu não tenho ninguém. Então é por você mesmo, entendeu? É porque você merece, é porque você, apesar de ser chamado de incompetente, apesar do que seu pai falou com você, apesar do que sua ex-esposa falou com você, do que seu ex-marido fez com você, que é não ter te deixado estudar durante o tempo que vocês estavam juntos, apesar de ser de não ter ninguém para poder te incentivar, você se colocou à disposição de fazer e você está fazendo. Então, por quem? É por você mesmo. É em nome, em glória e em honra do Senhor Jesus Cristo. É de Deus. É do meu pet. É porque eu quero uma vida melhor por meu pet. É porque eu quero que meu pet, agora, ele não passe o que ele passou no ano passado, precisando de uma cirurgia, e ele só sobreviveu graças a Deus, porque eu não tive dinheiro para poder mandá-lo num veterinário que custa 4 mil, 6 mil reais. Né? Pode ser, pode ser. Você vai fazer isso, você vai falar, você vai escrever por quem, não precisa mostrar isso para ninguém, nem mesmo aquela pessoa para quem é direcionada a ela. Né? Pelo amor à minha esposa que eu quero dar a ela uma vida mais tranquila, eu quero que ela trabalhe menos, que ela corra menos risco, ou que ela se dedique à nossa família, que é o que ela deseja. Não preciso mostrar isso para ela. Mas você precisa saber por quem é que você vai se sacrificar. Porque você vai se sacrificar. Não é fácil. Mesmo a pessoa que gosta muito, né? Se você gosta muito e é sozinho, por quem? É por você mesmo, porque é comprovado cientificamente que o hábito de estudar é uma das coisas que traz mais felicidade constante para um ser humano durante a sua vida inteira. Quem se dedicou a estudar uma vida inteira simplesmente ficou muito menos infeliz do que as pessoas que não se dedicaram. Então, por quem é você mesmo? Né? E quando você fizer por quem, se você for fazer por quem e for você mesmo, provavelmente você vai ter algum trauma, né? Assim, nunca vai ser, porque eu perdi 5 anos da minha vida me drogando, me prostituindo, me sei lá, com boteco, cuidando de gente que me abandonou, né? Vai ser normalmente, porque fulano me abandonou e eu não consegui. Não é o problema de fulano, não, o problema é seu, tá? Porque meu pai, eu fui vítima do seu pai. Sim, você foi. E agora, você vai continuar sendo vítima? Você vai ficar levantando a sua bandeira, essa bandeira de vítima o resto da vida e não fazendo nada? Se escondendo, se mantendo dentro de um casulo? Ou você vai tomar as rédeas da sua vida, né? Vai ter protagonismo na sua vida. Vai escolher ser a versão melhor de si mesmo. Porque você pode. Você não vai ficar preso à crença limitante do que a sua mamãe te falou que você não poderia ser ninguém nada e não vai ser nada a ver.
Você quer que ela tenha razão? Então que seja por você, então. Que seja, eu vou fazer isso por mim, porque eu quero provar que eu sou alguém, que eu posso ser alguém, que eu sou humano, que eu sou digno de respeito, que eu sou digno de uma estabilidade, que eu sou digno de um título, que eu sou digno do caralho que for. Mas eu sou digno. Ou seja, o caralho que for é o que tem valor pra você, gente. E o que tem valor pra você, na sua mente, não é o que tem valor pros outros. E alguém vai olhar pra você e falar: Nossa, mas é só hoje, só o final de semana, só esse feriado você podia não estar estudando. Foda-se. Porque as pessoas elas gostam muito de que você esteja bem, mas não melhor do que elas, tá? E mesmo pessoas do seu relacionamento, do seu entorno, tá? Então é você que é protagonista da sua vida, é você que tem a obrigação de fazer, e não elas, por você. Então seja grato por você, e se você tem alguém que vale realmente a pena, seja grato por ela. Mas escreva lá pelo qual motivo você é grato e guarde isso, porque nos dias ruins, nos dias que você não tiver vontade nenhuma, no dia que a sua disciplina falhar, o seu hábito não conseguir superar, você ainda tem essa, esse gancho para poder para poder te dar suporte, né? Assim, tá. Mas o cara lá que é meu concorrente, ele pode não estar estudando hoje. E talvez ele não esteja estudando hoje. Desculpa, ele pode estar estudando hoje. E talvez ele esteja estudando hoje pela esposa que ele tem, que ele queira tirar do sacrifício de arrumar um trabalho, de manter um trabalho indigno, ingrato todo dia. Talvez ele esteja estudando hoje porque ele tem um filho que tem um problema de saúde que ele precisa ali estar todo mês comprando remédio para ele. E ele precisa de uma vida melhor. Então, aí você vai pensar, bom, eu também tenho isso. E hoje eu não vou ser indisciplinado. Hoje, só por hoje, eu vou estudar, apesar de eu não ter vontade nenhuma, apesar de eu não querer. Porque tem gente dependendo de mim, tem gente estudando, mesmo com os mesmos problemas que eu tenho, tem gente que está sem vontade de estar fazendo. Então é isso. Tenha um bom final de semana. Eu sou grato. Essa é a palavra. Grato por ter saúde, grato por ter colegas, amigos, grato por ter por quem fazer e com quem compartilhar o que eu faço. Gratidão a todos, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana.